E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão aí curtindo 24 horas do PES? Tá quase acabando, né? Ainda temos algumas sessões, lógico, sessões excelentes. Então, eu aconselho a todos que estão aqui olhando, assistindo, acompanhando essa sessão agora com o Etienne falando sobre Research Governor, que vocês continuem acompanhando aí as próximas sessões, lembrando, né, que aí no final do dia teremos alguns sorteios para vocês que participaram, para vocês que preencheram a avaliação do evento. Tá? Então não deixa de acompanhar. Para quem está vendo essa primeira das suas sessões, essa como a sua primeira sessão, e não conhece do que se trata 24 horas do PES, essa é a quarta edição desse evento. Tá? É um evento organizado pelo PES. Para quem não conhece o PES, né, é uma organização aí sem fins lucrativos. A ideia do PES é reunir grandes profissionais de SQL Server ao redor do mundo que têm interesse em compartilhar o conhecimento, em compartilhar o que sabe e também, né, absorver muito conhecimento com vocês que fazem parte dessa comunidade, tá? A gente tem aqui alguns patrocinadores, então a gente tem que agradecer sempre aos patrocinadores, porque com certeza eles deixam aí o evento mais atrativo. É lógico que o grande interesse de vocês é em relação ao conhecimento técnico, é melhorar aí a sua skill de SQL Server, mas ajudam, né? Nossos patrocinadores, eles ajudam, eles estão sempre aí ajudando a divulgar, trazer um pouco mais de força, um pouco mais de peso para esse evento, que é sensacional, que é excelente, tá? A gente tem aí a Apex, SQL Sentry, Pluralsight e Redgate. Se você ficar aí até o final do dia de hoje, você não vai se arrepender. A gente tem aí a assinatura do Pluralsight para sortear, tem aí algumas licenças dos softwares da Apex, SQL Sentry e Redgate. Tá? Se você não conhece, mesmo que você não ganhe, aconselho você a dar uma olhadinha nesses quatro patrocinadores. Tá? Além deste nosso evento de hoje, a gente tem dois eventos próximos que são gratuitos também, tá? Que é o SQL Saturday em Brasília, aqui no Brasil, que vai acontecer já no próximo sábado. Se você é da região, eu recomendo que você vá. Se você não é da região, mas pode se locomover, vai, não fica pensando muito, você não vai se arrepender. É um evento excelente, um sábado inteiro, o dia inteiro, com excelentes profissionais de SQL Server falando sobre essa ferramenta. E em fevereiro do ano que vem, teremos também aí o SQL Saturday em Lisboa, tá? Mesma ideia, um dia inteiro com grandes profissionais. Tenho certeza que vai ser um grande evento. Se você estiver na região, participa. Se você não estiver na região e puder comparecer, não vai se arrepender. Tá certo, gente? Bom, eu quero agradecer a todos aí pela presença. Eu vou passar o controle da apresentação para o Etienne. Também estou extremamente curioso, empolgado com essa sessão, falando aí sobre Research Governor. Vou deixar que ele se apresente para vocês. Eu já quero desejar aí boa sorte para o Etienne na apresentação. Vou passar para você, Etienne. Boa sorte, cara. Tá, obrigado. A sessão aí tá contigo. Ok, viva. Uh, então, bem-vindos todos a mais uma sessão das 24 horas da PAS em português. Eu hoje vou falar um pouquinho acerca de Resource Governor, como o Vítor já mencionou. Uma rápida apresentação acerca de mim. Chamo-me Etienne Lopes, trabalho na Euramix, uma empresa portuguesa, e trabalho com SQL Server desde 97, começando no 6.5, numa altura em que aquilo ainda era uma coisa assim, enfim, um pouco estranha, até agora o 2014, em que está um verdadeiro espetáculo, não é? E não tarda nada, temos aí o 2016. Sou também membro da comunidade portuguesa da SQL Server e vocês poderão contactar-me através do meu endereço de mail, etienne_lopes@hotmail.com. E é tudo. Passando para a componente do Resource Governor propriamente dita. Portanto, no fundo, trata-se de uma funcionalidade que nós podemos usar para, no fundo, gerir o consumo dos recursos do sistema de CPU e de memória, mas depois, a partir do SQL Server 2014, surge também a possibilidade de restringir a nível de I/O,
o que é uma componente muito interessante que não existia antes. Okay? Em termos da sua estrutura base, digamos assim, o Resource Governor é constituído por isto que aqui está, portanto, nesta pequena imagem, em que, basicamente, a partir do momento em que ele esteja ativado, vai existir uma User-Defined Function, uma Scalar Function, que nós vamos criar, nós os DBAs, portanto, vamos criar na master, na base de dados master, e que a partir daí vai ser responsável por receber todas as sessões do utilizador, exceto portanto, as utilizações que sejam internas de sistema ou as DACs. Portanto, todas as sessões de utilizador normais, chamemos-lhe assim, vão ser recebidas por essa Classifier Function, que depois as encaminhará para um determinado workload group. Esse workload group, por sua vez, vai estar associado a uma resource pool e, na prática, o que acontece é que essa resource pool, ou é através dessa resource pool, que nós vamos controlar e que vamos especificar os limites ao nível de CPU e de memória e de I/O que vão ser utilizados. Portanto, na prática, quando eu me ligar através de uma connection string ao SQL Server, eu vou passar a entrar numa pool e vou utilizar os recursos que estiverem alocados a essa pool. Okay? Portanto, o Resource Governor surgiu no SQL Server 2008, na Enterprise Edition, pronto. Ele na altura já permitia fazer gestão de consumos a nível de CPU e de memória. Entretanto, vieram algumas funcionalidades novas no 2012. O número de resource pools passou de 20 para 64, portanto, permitindo assim aumentar a panóplia de possibilidades à nossa disposição. Veio depois também uma outra opção designada por Cap CPU Percent. Na prática é definida, lá está ao nível das resource pools, para definir um limite de utilização de CPU, ou seja, supostamente esta percentagem deveria ser sempre respeitada e, portanto, ao contrário da outra, da inicial, que é Soft Cap, em que, na prática, só vai ser respeitada numa situação em que não haja constrangimento a nível de CPU, esta aqui tinha por objetivo, portanto, ser sempre respeitada. Mas vamos ver que não é exatamente isso que acontece, mas já lá vamos. Temos depois também, no 2012, uma outra coisa muito interessante, designada por Affinity Option, o que permite, estabelecendo aqui um pouco um paralelo com aquilo que acontece ao nível das instâncias, em que nós temos a possibilidade de, no fundo, definir para aquela pool quantos schedulers é que queremos que possam ser utilizados por ela. Portanto, no fundo, um bocadinho à semelhança daquilo que acontece com a Affinity Mask, que podemos utilizar ao nível das instâncias. Okay? Portanto, no fundo, aqui passamos a ter também esta possibilidade com o 2012 de dizer que cada resource pool vai utilizar aquele ou aqueles schedulers, o que é bastante interessante. E o SQL Server 2014 trouxe-nos então a restrição também a nível de I/O, onde podemos designar o número de IOPS que queremos que sejam permitidas por volume. Em termos de cenários de utilização do Resource Governor, muito rapidamente, para não tomar muito tempo nesta parte, passarmos mais rapidamente depois à parte das demonstrações, mas enfim, pode ser importante em cenários de criação de baselines. Nem sempre é fácil, numa situação em que temos uma instância que contenha muitas bases de dados e de muitas aplicações, por vezes torna-se complicado percebermos, por aplicação, quais é que são os níveis de consumo, não é? E através da utilização do Resource Governor, torna-se mais fácil nós conseguirmos, digamos assim, isolar as aplicações e depois podermos fazer uma monitorização e criar baselines e percebermos a utilização a nível de CPU que é feita, a nível de memória também, embora aqui na componente da memória haja aqui uma pequena nuance que depois vamos falar mais à frente. É importante também a nível das consolidações, pois quando nós queremos transportar, digamos assim, bases de dados de umas instâncias para outras, ajuda-nos a perceber, no fundo, quais é que são os recursos consumidos, em que medida é que eles são consumidos e, portanto, se tem ou não capacidade, aquela que seria a instância que iria receber mais esta base de dados ou mais estas bases de dados, se depois terá capacidade para, com o hardware que possui ou com as configurações que tem, conseguir dar resposta. Pode ser também utilizada para limitar o paralelismo. Por
exemplo, em situações em que tenhamos jobs de manutenção ou outros a correr e que não queiramos que eles utilizem todos os schedulers. E aqui também há uma componente interessante, porque também conseguimos controlar o max stop utilizando o Resource Governor. E, portanto, desta feita, nós até à existência do Resource Governor só conseguiríamos definir um max stop ao nível da própria instância que afetava todas as queries, ou então teria que ser query a query, que também, do ponto de vista de implementação e do ponto de vista de manutenção, tornava as coisas difíceis, já para não falar nas situações em que as queries eram feitas ad hoc. Ora, com o Resource Governor torna-se possível definir max stop a nível de workload groups. Já iremos ver também como é que isso funciona. E, finalmente, a partir do SQL 2014, podemos também, por exemplo, utilizar para limitar o impacto da I/O de maintenance tasks, como, por exemplo, o DBCC, CheckDB ou outros, que por vezes fogem para lá daquilo que é a janela desejada de indisponibilidade e continuam a correr competindo por recursos da I/O em alturas em que não é desejável que isso aconteça. Para efeitos de monitorização do Resource Governor, temos à nossa disposição um conjunto de DMVs, são estas que estão aqui. Podemos também utilizar o Performance Monitor. Temos a possibilidade de, ao nível do SQL Trace, definir um setting que nos permite dar um warning de cada vez que portanto, que as queries associadas a um determinado workload group ultrapassem um determinado número de segundos de execução de CPU. E podemos também utilizar os Extended Events. Agora, chega de conversa, vamos fazer aqui algumas demonstrações. Eu estive a correr um bocadinho aqui nesta componente, porque penso que as demonstrações serão mais interessantes e, no fundo, 1 hora não é demais para vermos isto tudo. Portanto, vamos então aqui às demonstrações. Portanto, eu vou começar por, nas primeiras demonstrações, eu vou utilizar apenas um CPU. Deixem-me só mostrar que esta máquina tem disponível 4 schedulers, ok? Eu vou começar numa primeira fase aqui por utilizar apenas um. E agora vou, no fundo, criar a estrutura do Resource Governor para depois podermos utilizar. Portanto, vou criar 2 Resource Pools, que depois irão ter tanto os seus recursos controlados, já vamos ver essa parte. Depois vamos criar então os Workload Groups. Reparem que aqui, neste caso, no ato de criação dos Workload Groups, eu estou logo a dizer qual é que é a pool que eles vão usar. E aqui o objetivo também é tentar evidenciar que nós podemos ter workload groups diferentes que utilizam a mesma resource pool. Portanto, é possível termos mais do que um workload group dentro de uma mesma resource pool. Ok? Portanto, neste caso, o workload group G1 vai estar associado à pool P1, mas depois o G2 e o G3 vão antes estar associados à pool G2. P2. Finalmente, temos aqui então a função, a tal classifier function. Ora, esta função é uma função normal, mas tem que obedecer a algumas regras. Por um lado, ela tem que ser criada na master, ok? E por outro lado, o objetivo dela é que devolva o workload group. Ou seja, a ideia é que é estabelecida uma ligação ao SQL, ela vai invocar esta função e esta função vai devolver qual é que é o nome do workload group à qual ela deve ser associada. Olhando aqui para o nosso exemplo, temos a situação em que ela pode pertencer ao workload group G1, G2, G3, ou, caso não pertença a nenhuma delas, irá para o default workload group, que é aquele que existe a nível de default. Já agora, para as situações em que haja problemas e é que esta função, portanto é importante fazer aqui troubleshooting, esta função deve ser muito leve, como podemos imaginar, porque todas as ligações que sejam estabelecidas vão passar por aqui, exceto as internas e as DAC. E aqui uma chamada de atenção para isso mesmo, ou seja, se por algum motivo houver algum problema com esta função e depois ninguém tiver a conseguir entrar, porque pode ter um bug, por exemplo, a função, podemos utilizar então uma DAC, uma Dedicated Administrative Connection, para poder, no fundo, alterar a situação e permitir que as pessoas entrem. Isto porque,
repito, as DAC vão sempre para uma pool diferente, que é uma pool interna. E não estão sujeitas, no fundo, a este escrutínio desta função de classifier. Ok? Portanto, a função o nome que vocês dão à função é o nome que vocês quiserem. O que é necessário é que ela seja schema bounded e tem que devolver sysname e não pode ter parâmetros. Portanto, esses são os requisitos. Por outro lado, cá dentro nós podemos inclusivamente aceder a tabelas, se quisermos, ou seja, se tivermos algum tipo de informação que quiséssemos que dinamicamente pudesse ser alterada e usar essa informação para encaminhar para um workload group ou outro, por exemplo, em função do horário ou qualquer coisa, e isso depois poder ser alterado, mudando as horas e a parar a outro workload group, isso é possível de fazer, mas devemos sempre lembrar-nos que esta função deve ser leve, o mais leve possível. Ok. Por outro lado, também será uma boa prática termos alguns cuidados. Por exemplo, nós podemos usar na nossa connection string o app name e através disso, portanto o application name, depois através disso aqui conseguirmos perceber qual é que seria a aplicação. Qual é que é o problema? O problema é que esse tipo de coisas, de application name, pode ser modificado na própria connection string e poderia levar alguns utilizadores menos bem intencionados, caso percebessem que uma determinada aplicação tinha mais privilégios, mais recursos disponíveis do que outras, podia passar a usar essa application name nas suas connection strings. Portanto, esse é um aspecto aqui que convém também termos sempre presente, que é esta função deve ser uma função, enfim, o mais à prova de bala possível, portanto, no sentido em que devemos evitar ao máximo que os utilizadores consigam alterar aquilo que nós pretendíamos que acontecesse em termos do encaminhamento das sessões. Está bem? Portanto, eu vou criar então a minha função, em que basicamente aquilo que eu estou a ver é se o login de entrada for user G1, então irá para este workload group, se for o user G2, vai para o grupo G2, e se for o user G3, irá para o grupo G3. Caso não seja nenhum deles, irá para default pool. Vamos executar. E agora vamos indicar ao Resource Governor que queremos que ele utilize esta função. Portanto, o nome da função é indiferente, depois nós aqui vamos indicar qual é que queremos que ele utilize. Portanto, neste momento as configurações para o Resource Governor estão feitas em termos de metadados. Estas são views que nós temos à nossa disposição para ver a configuração dos metadados. Okay? Em que, se nós verificarmos, já temos aqui os workload grupos criados e já temos aqui as pools criadas. Reparem que a 1 e a 2, que são as default, existem sempre. Portanto, cá está a interna para as ligações internas e DACs e a default, que existe sempre. Mas, se nós formos ver, apesar de já termos feito portanto, todas estas configurações, na realidade, aqui, ele ainda não foi assumido. Portanto, todas e quaisquer alterações que nós façamos ao nível do Resource Governor, há que efetivar através desta instrução alter Resource Governor reconfigure. Vou executar e agora, como podemos ver, já aparecem, portanto, aqui os workload groups e as pools e também o ID da função que está a ser usada pelo Resource Governor. Tendo isto tudo criado, vamos então, já estamos em condições de usar o Resource Governor e vamos fazer uma primeira demonstração em que vamos utilizar, portanto, aqui uns workloads e vamos ver o que é que acontece a nível de CPU. Portanto, eu vou apresentar muito rapidamente os workloads que tenho aqui. Temos um primeiro workload que basicamente utiliza uma forma mais rápida de fazer as coisas. Mais rápida, já vamos ver porquê. Portanto, eu aqui estou a utilizar uma window function, okay? E aqui para converter linhas em colunas estou a utilizar o case, poderia utilizar o pivô, mas estou a utilizar o case para passar informação de linhas para colunas. Existem sempre muitas maneiras de fazer as coisas, umas melhores, outras piores, como é natural. Eu vou mostrar-vos uma outra forma de fazer isto, que infelizmente se encontra muito nas aplicações hoje em dia, mesmo assim, e que, no fundo, que é esta que está aqui, e que usa, por exemplo, aqui assim, uma user-defined function, portanto uma scalar function,
É um tiro no pé utilizarmos scalar functions em queries deste género, em termos de performance. E temos uma outra situação que infelizmente também ainda se vê muito, que é a utilização de cursores. Por exemplo, neste caso, em que vai ser usado um cursor para calcular, fazer o cálculo dos valores por mês, portanto, janeiro, fevereiro e março, para depois, então, no final, devolver essa informação. Portanto, no fundo, temos aqui formas diferentes de fazer a mesma coisa, umas mais eficientes e outras menos eficientes. Okay? Finalmente, temos aqui uma outra coisa interessante. É uma queryzinha simples. Eu vou-vos mostrar o quão simples esta query pode ser. Elas são exatamente iguais, a de baixo e a de cima, com uma única diferença. É que na de cima eu estou a indicar que quero fazer um loop, um nested loop join. Enquanto que na de baixo eu estou a deixar ao critério do Query Optimizer o que é que ele quer fazer. Então, reparem que se eu executar isto, e já agora na base de dados certa, que não é esta, mas sim esta, vamos ter, ao fim de poucos segundos, ao fim de 1 segundo já temos o resultado, e aquilo que não deixa de ser engraçado é que a mesma query, em que a única coisa que é alterado é utilizar um loop join, executa durante horas e horas e horas, para não devolver dados, atenção, reparem que não devolve resultados, portanto devolve 0 rows, mas esta query que está aqui demora horas a executar. Eu não vos posso dizer quantas são, porque ao fim de 4 ou 5 horas desisti, não é? E portanto, vejam bem como às vezes uma pequena alteração pode fazer uma diferença tão grande. Ok, para efeitos da nossa demonstração, eu vou começar então por limpar aqui a caixa e vou usar este que aqui está, vou pôr este loop join aqui a correr. Ok. E vou abrir aqui assim. Portanto, reparem, ele está a usar 100% dos CPUs, na prática são 25%, como eu tenho 4 e só estou a utilizar um, ele está a usá-lo na totalidade. Okay? É isso que está a acontecer, portanto, neste momento. Eu vou executar este workload que eu tenho aqui. E vamos ver o que é que acontece. Não era bem isto. Só aqui um stop. Estou utilizado com o utilizador certo, sim. Vamos voltar aqui a executar. Ok. Aqui. Não. Bem, isto não está, ele não está a fazer aquilo que eu estaria à espera de ver, em que a ideia aqui seria que ele fosse usar os recursos de forma partilhada, ou seja,
Eu vou só aqui voltar a ligar, portanto, ele não assumiu, portanto, é por isso que ele não está a fazer, portanto, eu vou aqui ligar-me após ter criado, portanto, ok, e agora sim já irá assumir. Portanto, o que acontece é que eu já tinha a ligação estabelecida, estão a ver? Portanto, reparem, eu já tinha a ligação estabelecida com o utilizador antes de ter criado a Resource Pool, portanto, para todos os efeitos, ele quando tinha entrado estava na default. Agora, quando eu fiz novo login, ele já entrou com o utilizador G1, ao entrar com o utilizador GU, já entrou na pool, portanto, P1, e vejam então o que é que acontece. Então, temos pools diferentes e vejam que ele partilha os recursos. Portanto, quando estava só o primeiro a executar, ele utilizava 100% dos recursos. A partir do momento em que eu pus o segundo workload a executar, eles partilham equitativamente, neste caso, os recursos disponíveis. Porquê? Porque ninguém limitou ainda coisa nenhuma. Está bem? Portanto, esta é uma primeira demonstração. Eu vou fazer aqui também o login, novamente, deste utilizador G2, para que ele, agora ao entrar, seja recebido pela Classifier Function e possa ir para a pool pretendida, que é esse o objetivo. Portanto, e era essa a razão pela qual há pouco nós estávamos a ver aqui o que pretendíamos. Ok. Portanto, eu agora o que é que vou fazer? Vou então colocar esta query novamente e agora vamos mostrar. Ele está nos 100%. Vamos pôr outro workload que é mais pesado a correr. Lá está. Portanto, eles estão a partilhar os recursos. Portanto, este baixou, deixou de utilizar durante todo aquele tempo. Estão a partilhar 50-50 os recursos. Reparem, se eu cancelar a execução desta, a outra vai consumir os 100%. Portanto, vai colar o CPU, então, aí nos 100%. Portanto, isto é aquilo que se passa numa primeira fase em que não estamos a limitar os recursos de forma nenhuma e, portanto, eles partilham de forma equitativa. Iremos ver o que é que vai acontecer em seguida. Já agora, a nível de análise que depois podemos fazer, esta é uma das views que temos à nossa disposição, onde podemos ver algumas métricas interessantes, que eu aproveito para mostrar aqui, neste caso ao nível dos workload groups, em que podemos perceber quantos requests é que já houve para aquele workload group, qual é que foi o total de CPU usado. Neste caso, através aqui de um cálculo simples, podemos perceber, fazer uma média, vale aquilo que vale, portanto, no fundo é uma média em termos de quanto CPU é que é usado por cada pedido. Isto é informação que pode ser útil para criar as tais ditas baselines que há pouco falava. Okay? Este Statistic Start Time, portanto, tem a ver com a altura em que ou é feito um restart ao serviço do SQL, ou então, reparem, eu aqui fiz este Alter Resource Governor Reset Statistics, que faz com que portanto, a informação que existe disponível desapareça. Portanto, se eu fizer isto, os contadores voltam todos a zeros. Okay? Depois temos aqui outras coisas interessantes. Este Total CPU Limit Violation Count permite-nos, portanto, ter valores, no caso em que nós definamos qual é que é o máximo que queremos que possa ser utilizado, o máximo de segundos que queremos que possa ser utilizado por uma determinada request, e no caso dele exceder esse máximo, isto é um counterzinho, irá aqui contar. Portanto, permite-nos tentar apanhar também as chamadas runaway queries. E temos aqui, neste caso, qual é que foi o request até à data que teve a máxima duração em termos de CPU. E aqui é, mais uma vez, um contador que nos permite também perceber, por exemplo, quantos planos de execução é que não foram gerados de forma ótima devido à pressão de memória.
e depois temos aqui a situação do max top. Ok? Bom, não é isto, é isto. Ok. Eu agora vou fazer aqui mais uns exemplos, mas em que vou castrar então. Ok? Eu vou aqui carregar alguns dados para cache, isto para não... Vou logo carregar os dados para cache para que depois o que nós vejamos seja logo o consumo em termos de CPU e não tanto a nível de I/O nesta fase. E enquanto espero que ele carregue, portanto, o que nós vamos agora afetar é esta flag max CPU%, ok? Atenção que isto só se vai aplicar no caso em que o CPU esteja sob stress. É uma soft cap. Se o CPU não estiver sob stress, isto não vai aplicar-se. Isto não vai aplicar-se. Quando estiver sob stress, então todas as ligações que estejam nesta pool vão baixar e vão baixar a sua utilização de CPU aqui para 10%. Okay? Nós já puxamos uma série de registros para a memória, para termos uma ideia. Vamos ver o que é que já pusemos em memória. Portanto, neste caso temos aqui duas tabelas e com 161.000 data pages em memória e a outra também com 161.000 data pages em memória. Portanto, já temos aqui alguma informação e vamos fazer a alteração seguido depois da sua efetivação. Okay? Vamos verificar que ele assumiu. E cá temos, portanto, para a pool P1, temos 10% de max CPU%. Ok. Agora, vamos ligar-nos então com o utilizador. Aliás, neste caso até já me liguei com o utilizador G1, portanto está feito. E vamos abrir uma outra, mas com Windows Authentication. Portanto, vou fazer assim. Ok. Mas esta vai ser Windows Authentication. Ao entrar com Windows Authentication, o que vai acontecer é que esta vai parar à default pool e não está balizada pelos 10%. Mas esta aqui está. Então o que é que vai acontecer quando eu começar a executar esta query? É o que vamos ver. Lembrem-se que neste momento ele não está a fazer nada. Portanto, para todos os efeitos ele não está sob stress. Então, eu vou executar e vamos ver o que é que ele faz. Ele utiliza os 100% de CPU. E só quando eu puser a outra a correr, ok? E aqui sim dá-se então a situação, que é, reparem, quando eu pus a correr, ele utilizou todo o CPU que havia disponível porque ele não estava sob stress. Mas a partir do momento em que eu pus a outra query a correr, que entrou na default pool, então ele vai assumir que só pode utilizar os 10%, então vem para aqui. Ele aqui está em valores na ordem dos 2,5%, o que corresponde a 10%, neste caso dos 25%, que é um quarto dos CPUs que eu tenho disponíveis. Pronto. No final, assistimos a isto, que é a query que eu pus a correr mais tarde, como conseguiu ter mais CPU, acaba mais cedo, e a primeira, portanto a inicial, que depois entretanto ficou limitada pelos 10%, volta então agora a consumir todo o CPU, até que finalize ela própria. E portanto temos aqui uma demonstração de como é que podemos limitar a utilização de CPU, okay, a nível de uma pool, portanto, e das queries que vão parar essa pool, relativamente àquilo que acontece com as outras. Portanto, esta é uma primeira demonstração. Vamos passar para a parte seguinte. Eu peço desculpa, tenho só que beber aqui um bocadinho de água. Ok. Bom, na parte seguinte, vamos falar do cap CPU%. Esta funcionalidade só surgiu no SQL 2012. E o objetivo seria que, ao contrário da anterior,
quando nós definíssemos aqui estes 10%, portanto, todos os workloads que entrassem para esta pool nunca deveriam ultrapassar 10%. Portanto, independentemente de estar sob stress ou não, o CPU, eles nunca deveriam ultrapassar 10%. Na realidade, vamos ver o que é que acontece. Portanto, vamos então fazer o cap. Vamos reconfigurar. E temos aqui, neste momento, 10, 10, mas eu não vou querer isso. Portanto, eu vou aqui reiniciar os valores, fazer aqui um reset. Ok. Pronto. E agora sim, voltamos aqui. Vamos pôr este, porque eu quero isolar as coisas, não é? Para nós vermos o comportamento de forma isolada. E se formos agora então verificar, o que é que temos? Sim, senhor, 100% para o max CPU%, 10% para o cap CPU%. Ok? Então, vamos ver. Eu vou executar esta query, que nós já sabemos, é a mesma da há bocado, já sabemos que ela supostamente iria usar 100% de CPU, só que desta vez está balizada para usar apenas 10%. Será que é isso que vai acontecer? É o que vamos ver. Portanto, estou com o utilizador certo, ok? Utilizador G1, e vamos ver. Efetivamente, aquilo que nós conseguimos ver é que ela não vai até aos 25%, não vai. Mas na realidade também não fica nos 10%. Ela está aqui com um valor na casa de 7 e qualquer coisa. 7 e qualquer coisa, que é sensivelmente o triplo daquilo que ela deveria ter. Okay? Mais uma vez, o triplo no sentido em que só estamos a usar um quarto dos CPUs. Portanto, isto é 7 e tal por cento de 25%. O que vai dar mais do que aquilo que na realidade nós pretendíamos. E, portanto, esta feature limita, mas não parece limitar bem como nós pretendíamos. Ao contrário daquela que nós vimos há bocado, em que limita exatamente na medida em que nós pretendíamos, esta nem tanto. E na realidade, eu estive à procura e isto é conhecido da Microsoft, ok? Dizem eles que this is a known issue with cap CPU%, e que supostamente trabalharia bem com queries de data warehouse, mas que a nível de OLTP não funciona tão bem. Tem aqui alguns URLs onde podem encontrar também mais informação, okay? Que a feature does not work as expected. É só uma chamada de atenção, caso viessem a usar, portanto, terem já essa noção de que, e reparem, aqui estamos no SQL 2014, portanto, não é no 2014 ainda que esta situação ficou resolvida, ok? Passemos então para, eu vou só cancelar a execução, vamos passar para a próxima, e eu vou só, antes de mais, fazer aqui novamente o reset, portanto, dos meus settings do Resource Governor, portanto, voltar a pôr tudo como estava no início. Ok. Para vermos uma outra funcionalidade designada por Affinity Scheduler, ou seja, surge no 2012 e permite-nos uma coisa muito interessante, que é conseguirmos fazer algo ao nível do Resource Governor, utilizando as pools, semelhante àquilo que nós fazíamos antigamente e que podemos, obviamente, continuar a fazer, que é vir aqui assim e dizer quais é que são, okay, os CPUs que nós queremos utilizar. E nessa perspectiva, portanto, fica bastante interessante porque, por vezes, é-nos pedido para instalarmos determinadas bases de dados em instâncias independentes só para conseguirem ter a possibilidade de fazer esta afinidade de CPU. Ora, agora não é necessário, a partir do SQL 2012, já podem fazê-lo através disto. O que eu vou fazer aqui é, eu vou começar por, agora sim, em vez de ter apenas um CPU à minha disposição, vou pôr todos, ok? Vou colocar todos, mas aqui assim, reparem que eu faço o reconfigure, mas infelizmente, e ele vai me dizer que está tudo ok,
Okay? Value in use está a 0 já, portanto, ou seja, ele consegue tirar partido de todos, mas infelizmente ele, por vezes, na prática não vai reconhecer. E quando assim for, convém fazer um restart ao serviço de SQL. Nós já vamos ver aqui o que é que acontece, se ele agora vai assumir ou não. Se não assumir, teremos que fazer um restart ao serviço. Apesar de, aparentemente, estar tudo ok, e quando nós aqui verificamos, ele diz que sim, senhor. E se nós viermos aqui, obviamente, vai responder exatamente da mesma maneira e, portanto, vamos verificar que está tudo disponibilizado. No entanto, infelizmente, nem sempre assim é. Portanto, vamos então limitar, neste caso, a nossa pool P1 apenas a um scheduler. Okay? Já está. Vamos verificar essa atribuição e temos aqui a Scheduler Mask. Portanto, isto é, reparem, eu tenho 4 schedulers, ok? 4. Na prática, portanto, é o 0, o 1, o 2 e o 3. E a Scheduler Mask aparece com o valor 8, que é 2 elevado a 3. Portanto, é o terceiro, ok? E, portanto, dá 2 elevado a 3, daí aparecer na Scheduler Mask aqui o valor 8. Eu acho que já fiz isto, mas pelo simples não vou voltar a fazer, ok? Isto aqui é uma pequena query que nos permite saber quais é que são os schedulers utilizados pelo workgroup. Desde que, naturalmente, como acontece aqui, o utilizador com que eu estou logado é o user G1 e que, portanto, está neste workgroup e nós conseguimos ver quais é que são os schedulers que estão neste momento a ser utilizados. Ok? Portanto, vamos então procurar abrir aqui uma... Portanto, no fundo, verificar que uso é que ele faz. Portanto, vamos limpar, vamos avançar e aqui, ok. E portanto, reparem, não era bem isto que nós queríamos, ou era? Por acaso até era, neste caso, porque eu já coloquei isto aqui com, ele já está a usar apenas um processador. Ok. Que eu já fiz aqui esta situação. Ok. Tudo bem. Agora, vamos imaginar que eu tenho isto a executar, não esta mesma query, mas não nesta pool, mas vamos pô-la a executá-la noutra pool, a mesma query, mas eu vou entrar com o Windows Authentication. Logo, o que vai acontecer é que a query, ao ser executada, só aqui fazer um clear, não está limitada por um único CPU. Ou então, cá temos aqui o nosso pequeno problema. Vamos ter que fazer um restart ao serviço para ele assumir. Ok. Vamos fazer um restart para que ele, no fundo, assuma a utilização de todos os CPUs. Ok, vamos então agora ver se ele muda o comportamento. Portanto, estando na default pool, aquilo que nós esperaríamos agora é que ele utilizasse a totalidade dos CPUs e, portanto, que colasse nos 100%. Vamos ver o que é que acontece. Ups. Ok. Se virem, ele está colado aqui nos 100%. Ok? Está a usar todos os schedulers. Estamos na default. Usou todos os schedulers. E estamos na default pool. Quando acabou, cai cá para baixo. Agora vamos ver o que é que acontece se usarmos exatamente a mesma query, porém, em vez de ser na pool default,
que pode utilizar todos os CPUs disponíveis, nesta, que nós já castramos aqui, que só pode usar um CPU. Vamos ver o que é que acontece então, nesta. Eu vou voltar aqui a Connection. Ok. Ele é o user G1, vai para a pool P1, que só pode usar um scheduler, e vamos executar então a mesma query e ver o que é que ele faz. E reparem, em vez de usar os 100%, não, só usa um scheduler. Se eu pusesse aqui dois schedulers, ele iria usar 50% e assim sucessivamente. Ok? Agora eu vou pôr este a correr e este a correr em simultâneo. E vamos ver o que é que acontece. Vejam que a que está na default pool come tudo a que tem direito. Ou seja, come os 3 schedulers mais metade deste scheduler que está atribuído. Ok? Portanto, comeu tudo, digamos assim, a que tinha direito, a default pool. Agora, vamos ver o seguinte. Imaginemos que eu vou colocar, portanto, vou limitar também a minha default pool. E então, eu vou passar a ter um scheduler para uma pool e outro scheduler diferente para outra pool. Numa situação destas, o que é que irá acontecer? Se nós temos schedulers diferentes, elas vão poder executar de forma independente, ou seja, os recursos que estão afetos são independentes um do outro. Apesar de estarem na mesma instância de SQL, vão ser independentes um do outro. E é isso que nós então vamos aqui fazer. Para isso, vamos atribuir à resource pool do default o scheduler 0, sendo que à outra já atribuímos o scheduler 3. Aqui está. Okay? E, portanto, temos para a default pool o primeiro e para o pool P1 temos o terceiro. Vamos então agora ver o que é que acontece. Portanto, isto aqui já está. Vamos limpar. Vamos pôr esta a correr na pool P1. Vamos pôr esta a correr. Ok. E se vocês repararem, estão a ver como neste momento cada uma delas está a usar o seu próprio scheduler e, portanto, cada uma delas está a utilizar, neste caso, 1/4 da capacidade instalada. Ok? O que é muito interessante conseguirmos este isolamento através deste setting. Portanto, eu vou parar aqui a execução agora. E, portanto, através daqui desta opção Affinity Scheduler, conseguimos de facto este isolamento interessante. A nível do MaxDop, e eu não me queria, enfim, haveria muito mais aqui para dizer, mas eu gostaria também de passar à outra parte, porque já faltam apenas 10 minutos, creio eu, não é, Vítor? Alô? Opa, pode falar, cara. É isso, a gente tem 12 minutos ainda, cara. Se você quiser dar uma passadinha, temos ainda 12 minutos aí na sua apresentação. Ok, sim senhor. Só que eu ainda queria falar também da memória, mas vou só então mostrar aqui também esta parte aqui do MaxDop. Também, tranquilo, cara. Ok. A nível do MaxDop, ele é controlado por Workload Group e não ao nível da Resource Pool. Ou seja, é ao nível do Workload Group que nós vamos indicar qual é que é o Maximum Degree of Parallelism que vamos querer utilizar. Isto é interessante. Porquê? Porque nós podemos ter dentro de uma mesma pool vários workload groups e, portanto, podemos ter para um workload group um determinado degree of parallelism diferente de outro. Portanto, dá-nos uma maior margem de liberdade aqui, ok? Não se esqueçam que a classifier function o que nos atribui é um workload group, que depois, por sua vez, vai cair numa resource pool. Ok. Então, eu vou aqui começar só por voltar a pôr isto como estava. E mostrar aqui que se eu colocar o MaxDop a 0 e executar esta query e for ver no Execution Plan,
nós vamos ver paralelismo. Cá está, ok? Temos aqui o paralelismo. Reparem que eu estou com o utilizador G1 e por isso estou na pool e estou no workload group G1, que neste momento tem um maxstop igual a 0. Agora vamos ver uma coisa que poderá ser uma surpresa, mas tem uma explicação. Vamos colocar aqui o maxstop a 1 e vamos executar a mesma query. Okay? Nós efetivamos a alteração, Alter Resource Governor Reconfigure, verificamos que, de facto, o maxstop está a 1 no grupo G1 e vamos executar, então, a query e esperaríamos que desta vez não houvesse paralelismo. E aparentemente há, mas na verdade não há. Ou seja, uma chamada de atenção. Isto é um pequeno bug do Management Studio e a forma de nós percebermos isso é a seguinte. Vamos fazer uma coisa. Eu vou voltar a pôr aqui o Max Degree of Parallelism a 0. Ok? Mas depois, nós aqui temos uma forma de, portanto, se procurarmos por estes runtime counters per thread, quando o maxstop é 1, apenas aparece uma linha por cada nó. Se o maxstop for mais do que 1, aparecerão tantas quantas o número de processadores que foram utilizados em cada nó. E, portanto, vamos ver aqui uma diferença. Portanto, neste primeiro caso, é usado paralelismo. Eu executo com o plano de execução. Peço para ver o execution plan. Vejo o número de ocorrências que eu tenho aqui. Tenho só que fazer aqui novamente o login, dá jeito. Ok, pronto. Portanto, vamos fazer aqui. Ok. Show execution plan. Ele só está a usar. Só está a usar um. Ah, isto porquê? Supostamente aqui. Zero. Ok, vamos lá. Show execution plan. Não, ele aqui por algum motivo continua a usar apenas, opta por usar apenas um, apesar de estar aqui a mostrar paralelismo. Vamos fazer assim, executar aqui, change connection, já agora vamos limpar a cache. T. Ok, vamos voltar então agora aqui. Neste caso, ele diz que vai usar apenas um. E de facto só usou um. Vamos agora fazer a mesma coisa, ou seja, limpar a cache. Alterar o setting para maxstop igual a 0. Fazer a entrada agora que o setting foi modificado com o user que vai entrar nesta pool. Executar a query. Não. Ele aqui estranhamente continua a não fazer uso de mais do que um. Bom, ele pode ter optado por não usar paralelismo,
na query, embora normalmente esta query seria uma boa candidata a usar paralelismo. Pronto, em todo caso, esta é a forma de configurar, okay, a utilização do paralelismo via workload group. Okay? A nível de CPU, eram estas as demonstrações que eu queria fazer. Portanto, aqui recapitular a parte do Affinity Scheduler, muito rapidamente. O cap CPU% é aquele que neste momento não está a 100%, tem aquela pequena nuance. E depois o primeiro que nós vimos aqui, o Max CPU%, funciona perfeitamente, ok? Mas este aqui é uma soft cap, portanto só vai funcionar a percentagem que nós aqui colocarmos quando o scheduler estiver sob stress. Passando rapidamente pela memória, há aqui uma pequena questão que eu queria explicar, que é, ao contrário do que eventualmente se possa pensar, no caso da memória, aquilo que está a ser escrutinado é a Query Execution Memory e não a quantidade de memória disponível, por exemplo, ao nível da buffer cache. E isso às vezes pode tornar o processo um bocadinho difícil em termos de percepção, porque se a nível de CPU nós percebemos claramente que o que estamos a controlar são os CPUs da forma como vimos e a sua utilização, a nível daqui da memória, aquilo que é calculado, que é controlado, tem a ver com a questão de memory grants, basicamente. Eu vou tentar aqui expor isso rapidamente, ou o mais rapidamente possível, em que vou aqui puxar. Reparem, neste momento não temos data pages, eu vou puxar aqui muitas data pages para a memória e nós vamos ver, portanto eu vou fazer aqui login com este utilizador, portanto G1. Eu vou agora fechar este e abrir o da memória. E vamos ver, portanto, a quantidade de memória que está a ser usada na pool P1, que é a pool em que ele está. Okay? Isto são valores em capas. Okay? Portanto, estamos aqui a falar de um valor muito baixo neste momento. Eu vou pôr a query em execução e nós vamos ver o que é que acontece. Reparem que ele vai carregar para a memória bastante informação, ainda assim. Okay? E, ao nível, se vocês repararem, isto só subiu este bocadinho de nada. Só subiu aqui este bocadinho. Embora ele esteja a carregar bastante informação. Ele, na prática, estas duas queries vão carregar mais de 1 GB para a memória. Mas aqui isso não é visível. E não é visível porquê? Porque a memória que aqui aparece tem a ver com Query Execution Memory, ou seja, associada a componentes de Memory Grants que tipicamente estão presentes em situações em que utilizam portanto, hash joins, group bys, order bys, portanto, sortes, mas em que não tem a ver com a memória que está a ser ocupada a nível da Procedure Cache. Okay? Se nós formos ver o que é que ele carregou para a memória em termos de quantidade, reparem que ele carregou qualquer coisa como, okay? Muita coisa. Portanto, ou seja, temos aqui 2 GB de informação que ele carregou para a memória. No entanto, isto praticamente não oscilou. Portanto, esse é um aspecto que é importante percebermos que tipo de memória que é controlado pelo Resource Governor. Okay? Portanto, é a Query Execution Memory. Por outro lado, eu aqui já não vou ter tempo para fazer essa demonstração, mas vou apenas dizer-vos que, por outro lado, temos aqui um problema, ao nível de problema, isto é, não é um problema, é assim que funciona, ao nível da memória, caso ela seja constrangida, eu vou aqui tentar fazer rapidamente uma demonstração em que eu vou pôr muito pouco disponível, ok? Muito pouco disponível, 1%, max memory %. E vamos verificar que, se eu tentar executar esta query, reparem no que acontece, deu erro. Ou seja, o que ele diz é que não consegue ter um memory grant de 2048K, ok? E, portanto, dá erro a execução da query. Este é um aspecto que eu penso também é importante que nós estejamos atentos, porque
mais uma vez, é diferente daquilo que acontece ao nível de CPU. Ao nível de CPU, o que se passa é que pode haver, e haverá, obviamente, degradação da performance em função da forma como são limitados os recursos de CPU. Isso deve ser afinado, pode e deve ser afinado ao longo do tempo, mas na prática o que assistimos é uma degradação da performance. Depois temos métricas que nos ajudam a ajustar isto. Aqui, ao nível da memória, se houvesse a tentação de estabelecer algum paralelo com o que acontece aqui, não tem nada a ver. São coisas completamente diferentes, porque aqui engloba toda a memória, inclusive a buffer cache. Enquanto que aqui o que estamos a controlar é a componente de memória de memory execution. E por outro lado, se limitarmos demasiado, corremos o risco de as queries não ser uma questão de degradação da performance, mas sim deixarem de funcionar. É só uma chamada de atenção. Isto funciona desta forma. Claro que é importante controlar as queries que potencialmente utilizam portanto, muitos sorts e muitos hash joins e hash aggregations, até porque são suscetíveis, se não houver memória disponível, começarem a fazer spilling para a TempDB e podemos ter sérios problemas de performance. Mas a questão aqui é que não é tão linear controlar os recursos a nível de memória via Resource Governor como é a nível do CPU. Okay? Finalmente, muito rapidamente, eu ainda tenho um minuto, Vitor. Oi, Etienne. Vitor. Pode continuar um pouquinho aí, cara. A gente segura mais uns 5 minutinhos aí. Ok, então eu vou ser muito rápido aqui, vou mostrar finalmente só a nível de I.O., a nova feature que aparece no SQL 2014, vou mostrar muito rapidamente só para terem uma noção. Ok. O que é que se passa? Aqui é que eu vou dar um pouco mais, que eu há pouco constrangi aqui a memória muito, e isto agora demora muito tempo. Vamos pôr isto, abrir mais as goelas agora aqui assim. Ok. Ok. Portanto, algumas métricas novas nesta DMV, novas no 2014, ok? Max IOPS per volume, write IO completed total, write bytes total, IO stall, a nível de write, a nível de read também, e são métricas que também nos permitem perceber e ter uma noção dos IO stalls por pool. E isto é interessante também, para nós criarmos as tais baselines, se quisermos, a nível de aplicações. Porque aí podemos conseguir perceber não só o que é que acontece ao nível do fecheiro físico, digamos assim, não é? Já tínhamos essa informação disponibilizada, mas agora vamos conseguir percebê-lo ao nível das próprias aplicações, desde que a classifier function esteja construída de forma a direcionar para onde nós pretendemos e depois podemos então fazer esta leitura em termos de essa informação. Okay? Isso é uma coisa também interessante. Mas, como é que nós podemos então restringir portanto, no fundo, as IOPS para uma resource pool? Portanto, podemos dar aqui esta informação. Neste caso, eu vou dizer que quero no máximo de 10 IOPS por segundo. Ok? Aliás, antes de o fazer, não vou restringir desta forma. Vou fazer aqui sem a restrição para vermos a rapidez antes de e depois de. Ok. Antes de, vamos ver quanto tempo é que ele demora a fazer isto. 0 segundos. Agora vamos restringir nesta pool. Vamos restringir e vamos entrar associados à pool que acabou de ser estrangulada, digamos assim, a nível da I.O. E aquilo que demorava 1 segundo, e já agora vamos só aqui também, portanto, fazer um
checkpoint e um dbcc drop. Okay. Ok. E portanto, aquilo que demorava 1 segundo há pouco, vai agora demorar 1 segundo não, 0 segundos. Há pouco demorou 0 segundos a fazer este select top 100.000 into. E agora que passamos para 10 IOPS por segundo, vejam, ok? Demorou 16 segundos a fazer aquilo que há bocado demorou 0 segundos a fazer. Ok? A nível de leitura, acontece a mesma coisa. Ou seja, se os dados já estiverem todos em memória e, portanto, não houver I/O envolvido, então isto não vai ter significado. Mas, caso contrário, vai ter também impacto na leitura, não apenas na escrita. Eu vou tentar demonstrar. Portanto, eu vou começar aqui por limpar. Portanto, vou voltar à situação inicial. Portanto, vou limpar os buffers. Até posso fazê-lo a partir daqui. Ok? E vou ler. Demorou 0 segundos. Foi instantâneo. Ok? Agora, o que é que vamos fazer? Vamos estrangular novamente. Entrar para que seja assumido, okay? Já o estrangulamento. Vamos limpar os buffers. Portanto, vamos só aqui verificar que não há, que não há aqui nada. Pronto. E em termos de leitura, isto há pouco demorou 0 segundos, foi instantâneo, e agora, conforme podemos ver, demorou 2 segundos. Não é extraordinário, mas tendo em conta também que são muito poucos registros, enfim, temos aqui uma diferença substancial. Isto só para demonstrar o estrangulamento, também a nível da leitura, desde que não exista, portanto, I/O envolvido. Vou fazer novamente, se vocês repararem agora já é instantâneo. Okay? E pronto, creio que já ultrapassei a hora. Peço desculpa, se calhar já são horas de irem para a próxima sessão. Espero que tenha dado para, enfim, apresentar um pouco do que é o Resource Governor e que espero que possam experimentar também. E se tiverem questões que queiram partilhar, estejam à vontade, sintam-se à vontade. Terei todo o prazer também em partilhar convosco as questões. Obrigado e até uma próxima. Legal, Etienne. Obrigado mesmo, cara. Ficou sensacional a apresentação. Muito boa, muito legal. Ainda bem que deu tempo de você mostrar esse finalzinho aí falando sobre as operações de I/O. Muito legal mesmo, cara. Parabéns pela sua sessão. O pessoal aqui tá gostando bastante. O feedback deles é para te parabenizar, para te agradecer pelo seu tempo aí também. Eu também quero agradecer. E com certeza, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade aí, né, entrar em contato contigo para esclarecer. Obrigado mesmo, cara. Valeu mesmo pelo seu tempo aí. Muito obrigado também. Até a Um abraço. próxima.